Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam muito bem. Canal Bets Ativos aqui na área, novamente passando para deixar os palpites dessa quarta-feira, dia 19 de julho. Quarta-feira que temos uma grade relativamente boa. Temos jogos da Série B, temos partida decisiva dos playoffs da Sul-Americana. Nós também temos uma novidade, que é o confronto entre o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Europa League, no caso o Independiente Del Valle enfrenta o Sevilha. Temos jogos na Noruega, então tivemos bons jogos para analisar e temos uma grade bem interessante. Esse é o período do ano em que temos mais dificuldades para encontrarmos jogos, porque as grandes ligas europeias estão na pré-temporada, né? Então a gente acaba se sujeitando a alguns jogos um pouco mais alternativos, mas faz parte, todo ano é assim e não vai mudar. E antes dos palpites, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui, dedicando um tempinho do seu dia para acompanhar o nosso material, nosso vídeo. Nós estudamos muito para corresponder à confiança de vocês. Lógico que às vezes pode gerar uma certa frustração, porque o futebol é complicado, né? A gente não tem como ter uma certeza e acertar todos os dias, acertar tudo, mas faz parte, é assim que sempre fui também e vai continuar sendo. Por isso que a gente fala bastante em focar no longo prazo, gestão de banca, disciplina, que essa é a única forma de a gente conseguir prosperar no mercado das apostas esportivas. E antes dos palpites, vamos ao nosso resumo do dia 17/7, segunda-feira. Deixamos 6 palpites, 3 reais e 3 greens, empatamos. Lógico que isso não é um desempenho bom, porque a gente precisa montar bilhetes para ter lucro. Primeiro head na Islândia, apostamos no over 2,5, o jogo ficou em 2-0. O time da casa teve várias chances de fazer o terceiro, de aumentar o placar. O time visitante também teve chance de diminuir o placar, mas acabamos ficando no 2-0 e tomando esse head. Goiás e Atlético Mineiro, tivemos mais um 0-0 na rodada, quarto 0-0 na rodada. Desde o início da era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro, essa rodada foi uma das menores médias de gols de todos os tempos. Outra coisa também que é importante a gente salientar, desempenho horroroso do Atlético Mineiro. O time tem material humano para jogar muito melhor, tem jogadores bons, jogadores caros, é um elenco recheado de opções, mas o time não está conseguindo desempenhar. O Filipão, a cada jogo que passa, parece piorar ainda mais o jogo do Atlético Mineiro. Decepcionante, era um time que era para estar brigando lá em cima e tá do meio para baixo da tabela. Se esse jogo tivesse um vencedor, seria o Goiás, que perdeu algumas boas chances de gol. Já no nosso terceiro e último head foi na Argentina, campeonato muito under, a gente falou isso no vídeo que a gente ia arriscar. No entanto, foi um jogo com muitas oportunidades de gol, principalmente o time da casa teve um gol anulado de forma um pouco polêmica, gerou uma certa dúvida. O Nils perdeu um caminhão de gols, alguns inacreditáveis, então que nos mostra que a nossa entrada não foi absurda e era uma cotação muito boa, era uma entrada simples, então valia o risco. E antes dos palpites também, queria lembrá-los que nossas análises são opiniões individuais, são estudos que a gente faz através de estatística, então a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer, só que alta probabilidade não é certeza, ainda mais se tratando de futebol. Nós não temos bola de cristal, não fizemos mágica, então trabalhamos com tendência. E caso vocês concordem com as nossas análises, com os nossos palpites, fiquem à vontade, montem seus próprios bilhetes, aqueles que vocês acharem os palpites mais coerentes. Então, enfim, vamos para cima. Iniciando a grade do dia, Campeonato da Noruega, 11ª rodada, o Lillestrøm recebe o Ålesund. O Lillestrøm é o sexto colocado, tem 23 pontos em 13 partidas. Já o Ålesund é o lanterna do campeonato, são 7 pontos em 14 jogos, uma campanha muito ruim. E como visitante a campanha é ainda pior, foram 6 jogos fora de casa, perderam as 6, fizeram apenas 2 gols e tomaram 14. Então, baseado nisso, já temos uma tendência muito grande de vitória para o time mandante. A odd está pagando em torno de 1,40, não dá para fazer uma entrada simples, mas para compor um bilhete é uma odd bem interessante. Para quem prefere operar no mercado de gols, o over 1,5 está pagando em torno de 1,18. As duas equipes bateram o over 1,5 em 4 de seus últimos 5 jogos, então é uma entrada relativamente segura, ainda mais porque o Lillestrøm é muito favorito. Mas devido ao fato do Ålesund ser uma equipe muito ruim jogando como visitante, então não faz sentido a gente entrar no mercado de gols, a menos que a gente entre no over 2,5, e aí tem uma odd um pouco maior do que a vitória simples do Lillestrøm, e já dá para fazer uma entrada simples. Ambas as equipes bateram esse over 2,5 em 4 dos seus últimos 5 jogos, então é uma entrada também interessante. Mas aqui nós vamos aproveitar esse retrospecto recente, principalmente do time visitante, que é um time muito fraco jogando fora de casa, e vamos fazer uma vitória simples do time da casa, então aqui casa vence. Às 17 horas, o Sevilha enfrenta o Independiente Del Valle, um novo jogo, uma nova Copa criada pela FIFA, entre o campeão da Sul-Americana contra o campeão
da Europa League. Aqui é um duelo de duas equipes ofensivas, enquanto que Sevilha vem em pré-temporada. O Independiente Del Valle vem no auge da temporada, fisicamente inclusive. E apesar de Sevilha ser um time teoricamente mais forte, mais técnico, isso deve dar uma emparelhada no jogo. O Del Valle é uma equipe muito ofensiva, com uma transição muito rápida para o ataque. É um time que joga ofensivamente, deixa o adversário jogar. Nos últimos 5 jogos, o time bateu o over e meio em todos os 5, bateu o over 2,5 em 4 de 5, bateu o over 3,5 em 3 de 5. Então, tendência de jogo para gols, o time está no auge técnico e físico da temporada. E o Sevilha vem de pré-temporada, então os seus jogadores não estão no ápice, tanto técnica como fisicamente. Devemos ter uma marcação um pouco mais frouxa, tendência de jogo para gols, até porque é uma partida única que vale taça. Aqui eu prefiro entrar no mercado de gols, visto que é complicado apontar um favorito que a gente não sabe de que forma o Sevilha vai se apresentar. Aqui nós vamos de over 1,5. Às 19 horas, Copa Sul-Americana, partida de volta do playoff. Botafogo recebe o Patronato. Aqui nós temos uma diferença técnica muito grande entre os dois times, e isso já ficou bem claro na primeira partida. O Botafogo, mesmo poupando alguns jogadores, não teve dificuldade para vencer o Patronato. Foi um jogo muito mais brigado do que tecnicamente bom, até porque o estado do campo estava muito ruim, o campo estava encharcado. Ambos os times tinham dificuldade para a condição de bola, era praticamente impossível. Aqui eu vejo duas situações possíveis. Aqui claramente o Botafogo é favorito. Quando estou gravando esse vídeo, o Botafogo ainda não esboçou uma escalação para saber se vai poupar os titulares, porque a vaga está praticamente garantida após vencer por 2-0 fora de casa. Então nós temos dois cenários possíveis. Uma vitória praticamente certa do Botafogo, isso eu só me apego um pouco em relação à escalação do Botafogo, e porque o fato de o Botafogo já ter feito o resultado pode entrar sem aquela fome de vitória e ir cozinhando o jogo, até porque não precisa de fazer o resultado. Aqui eu gosto de casa vence. E outra opção que eu gosto bastante e que está pagando muito bem nessa situação é o under 3,5. O Botafogo bateu esse under 3,5 em todos os seus últimos 10 jogos jogando em casa. O time tem uma defesa muito sólida. E juntando isso ao fato de o Botafogo já ter o resultado, onde o time não vai precisar se mandar para o ataque em busca de gols, eu acredito que possa bater esse under novamente. Então aqui nós vamos de under 3,5. Às 19 horas, Série B do Brasileirão. Assim como o argentino, um campeonato muito under. Os apostadores têm feito a festa nesse under, mas as casas de apostas já estão corrigindo essas odds. As odds estão ficando cada vez mais baixas, mas isso o algoritmo do site percebe também a média de gols e faz automaticamente esse controle das apostas, das odds. Aqui o Novo Horizontino recebe o Londrina, são duas equipes que se encaixam bem nessa situação. O Novo Horizontino bateu o under 3,5 em 94% dos jogos do campeonato, o Londrina em 88%, são números muito relevantes. Aqui o Novo Horizontino é de certa forma favorito, está melhor colocado, faz uma campanha bem superior à do Londrina. No entanto, a odd está muito baixa para a gente arriscar uma vitória simples para o Novo Horizontino, visto que a Série B apresenta alguns resultados inesperados. Então aqui uma entrada no mercado under de gols aparentemente é muito mais segura. Nos últimos 10 jogos em casa, o Novo Horizontino bateu o under 3,5 em 9 deles. Já atuando como visitante, o Londrina bateu esse under 3,5 em 8 dos últimos 10. E nesses dois jogos que não bateu foi muito mais em função dos gols feitos pelo adversário. E o Novo Horizontino não tem esse poder de fogo tão grande. Então temos uma boa tendência para under. Aqui nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. Às 21 horas, o São Lourenço recebe na Argentina o Independiente Medellín, partida de volta pelo playoff da Sul-Americana. Na primeira partida na Colômbia, o São Lourenço venceu por 1-0. O São Lourenço tem uma equipe que tem uma das menores médias de gols em seus jogos na América do Sul inteira. O time nos últimos 10 jogos tem uma média de 1,2 gols por jogo. O time tem a melhor defesa do campeonato argentino. Não à toa ganhou o primeiro jogo fora de casa por 1-0. E ainda mais podendo jogar pelo empate dentro de casa. O time não vai se oferecer ao ataque. Temos novamente uma tendência de jogo para poucos gols. O Independiente Medellín não se mostra uma equipe capaz de fazer muitos gols, de furar esse bloqueio de São Lourenço com tamanha eficácia. Aqui nós temos a tendência de um jogo até chato, um jogo truncado, um jogo em que o São Lourenço não vai fazer questão nenhuma de acelerar. Nos últimos 5 jogos do São Lourenço foram 3 1-0, 1 0-0 e 1 1-1, ou seja, pouquíssimos gols. Já o Independiente Medellín vem de 5 jogos seguidos sem vitória, são 4 derrotas e 1 empate, então não sei se o time vai ter força para atacar tanto o São Lourenço assim, então temos uma tendência de jogo para poucos gols. Aqui para quem quer arriscar, cabe o under 2,5, a média do São Lourenço é muito baixa. E para quem não quer arriscar, quer fazer uma entrada um pouco mais segura, um pouco mais conservadora, dá para ir de under 3,5 para compor um bilhete, e é justamente isso que faremos. Nós vamos de under 3,5.
Às 21h30 voltamos para a Série B. O Avaí recebe o Sampaio Corrêa pela Série B, 18ª rodada. São duas equipes que fazem uma campanha ruim. O Avaí é o lanterna do campeonato com 11 pontos em 16 jogos, foram apenas 2 vitórias na competição. O Sampaio Corrêa é o 15º com 20 pontos. O Avaí precisa desesperadamente da vitória, no entanto seu ataque é muito fraco, é o pior ataque da competição. O time marcou apenas 9 gols em 16 jogos. Nos últimos 10 jogos, a média de gols do Avaí em seus jogos é de 1,7, a do Sampaio Corrêa é uma média ainda menor de 1,5. O Avaí bateu o under 3,5 em 9 dos últimos 10, o Sampaio Corrêa bateu em todos os últimos 10. Então temos uma tendência de um jogo ruim, um jogo equilibrado e um jogo de poucos gols. Novamente aqui, para quem quer arriscar, cabe o under 2,5. Os dois times bateram o over 2,5 em apenas 2 dos seus últimos 10 jogos. Para quem faz uma entrada um pouco mais segura e conservadora, dá para ir de under 3,5 para compor um bilhete. Também às 21h30, continuando pelo campeonato da Série B, a 18ª rodada, o Ceará recebe o Vila Nova. O Ceará é uma das equipes favoritas para conseguir o acesso à Série A, deve ter o maior orçamento dentre todos os times da Série B. No entanto, até então, o time não vem desempenhando, o time é apenas o 11º colocado, 25 pontos, está 6 pontos atrás do 4º colocado, que é o primeiro time que teria vaga. Já o Vila Nova vem surpreendendo, hoje é o líder do campeonato com 34 pontos empatados com o Criciúma, no entanto o Vila Nova tem um jogo a menos. E muito dessa boa fase do Vila Nova se deve à solidez da sua defesa, o time tem a melhor defesa do campeonato, tomou apenas 6 gols em 17 jogos, isso é uma marca muito importante. O time tem uma média de 0,35 gols tomados por jogo, isso justifica claramente a boa campanha do Vila Nova. E em função disso, o time bateu o under 3,5 em todos os jogos do campeonato. Já o Ceará bateu em 88% dos jogos do campeonato, isso é um número bem relevante também, bem significativo. Nos últimos 5 jogos o Ceará também não bateu o over 3,5 em nenhum deles, então temos a tendência de um jogo equilibrado, um jogo para poucos gols, até em função da solidez da defesa do Vila Nova. Aqui novamente nós vamos de under 3,5. E encerrando a grade do dia, também pela Série B, talvez o jogo mais aguardado da rodada, o Sport recebe o Vitória. O Sport também é um dos favoritos a conseguir a vaga, atualmente é o 3º colocado da Série B. O Vitória também vem fazendo uma campanha muito boa na Série B, é o 4º colocado, hoje ficaria com a última vaga de acesso. A diferença entre os dois times é de apenas 1 ponto. O Sport, normalmente jogando em casa, é uma equipe muito favorita em seus jogos. No entanto, quanto o Vitória, a tendência de um jogo mais equilibrado. O Vitória é um dos melhores visitantes do campeonato, em 9 jogos ganhou 4 partidas fora. Então eu já fico um pouquinho com o pé atrás de apontar uma vitória simples do Sport aqui. Aqui é complicado de apontar um favorito, então eu prefiro operar no mercado de gols. E dentro do mercado de gols eu vejo duas possibilidades bem plausíveis. Aqui eu gosto tanto do over 1,5 como do under 3,5. Acho duas entradas bem possíveis. O Sport bateu o over 1,5 em 8 dos seus últimos 10 jogos. E nesses mesmos 8 dos últimos 10 jogos também bateu o under 3,5. Ou seja, são estatísticas equilibradas. O Vitória bateu over 1,5 em 8 dos seus últimos 10 jogos como visitante. E bateu o under 3,5 em todos eles. Aqui fica a critério de quem for apostar. Quem gosta mais de over vai no over. Quem gosta mais de under vai no under. Eu acho que as duas entradas são boas. Nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. E com esse jogo finalizamos a grade do dia. E antes do bilhete pronto, quero lembrá-los que nossos canais do Telegram, os links estão fixados no primeiro comentário do vídeo. Quem tiver algum tipo de interesse, meu WhatsApp também está à disposição, caso surja alguma dúvida e queiram solucioná-la. Então estamos à disposição, respondemos todo mundo sempre que for possível. E no bilhete pronto do dia, nós temos um over 1,5 no jogo do Sevilha contra o Independiente Del Valle e uma vitória seca do Lillestrøm pelo Campeonato da Noruega contra o Aalesund, com uma odd bem interessante de 2. E por hoje era isso, eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Caso curtiram o nosso material, eu peço que deixem um like, deixem um follow, isso nos ajuda bastante. Uma ótima quarta-feira para todos nós. Que Deus nos abençoe e se Ele nos permitir, amanhã aqui estaremos novamente deixando os palpites da quinta-feira. Um abraço a todos, até mais, valeu!